Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui Gilmara Lima, mais uma vez aqui no canal Viver com Criatividade. Nós hoje vamos trazer uma transformação. Sabe aquele pano de prato que a gente fez no vídeo anterior, que eu fiz o biquinho de cianinha? Pois é, hoje a gente vai dar mais um trato nele. E esse vídeo é para vocês se inspirar. Vocês que compram um pano de prato, assim como eu, contei a história desse pano de prato aqui no vídeo anterior, então não perde, vai lá e olha, porque ele é bem rapidinho. Ele é só um vídeo de dica mesmo. Este pano de prato aqui, ó, se você também tem esses panos de pratos que tem esses barrados, né, que eles já vêm prontos, eu transformei esse aqui. Olha só como é que ele ficou. Este barradinho aqui, ó, tá? Esse biquinho, aliás, tá no vídeo anterior a esse, tá? E este barradinho aqui eu ensinei no vídeo de hoje. E você também pode usar ele para os teus panos de prato aí que você faz normal, tá? É uma ideia, a gente faz ele com quadradinho, depois a gente transforma ele nesses triângulos e prende eles aqui nos panos de prato. E o passo a passo tá aqui no vídeo. Lembrando que todo o material que a gente usa aqui, inclusive o link destes panos de prato aqui também, se vocês quiserem, eu vou deixar na descrição não, nos primeiros comentários aí fixados, tá? O link da minha vitrine, aonde eu trabalho promovendo vários produtos, e entre eles os produtos para fazer panos de prato, artesanato, barbante, adesivo, cola, enfim, várias outras coisas, né? Que é o meu primeiro trabalho, vamos dizer assim, né? O segundo, que é promovendo produtos aí na internet. Então já vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha lá nos produtos que a gente promove. E também tem barrados lindos de pano de prato, tá? Barrados digital, então se vocês quiserem dar uma olhadinha, fiquem à vontade, vão ser super bem-vindos, tá bom? Vou deixar vocês com o passo a passo. Então, para o nosso pano de prato de hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar quadradinhos de tecido, tá? Este pano de prato aqui foi o pano de prato que eu fiz o barradinho com cianinha, que é o pano de prato que está anterior a esse aqui. Este pano de prato eu vou fazer com quadradinhos de tecido e hoje eu vou fazer, eu já fiz um com quadradinhos, né? E esses quadradinhos aqui eu vou fazer com duas cores hoje, tá? E também com dois tamanhos de quadradinho. Então vamos lá. Eu vou usar um quadradinho laranja, porque eu tô usando um pano de prato estampado, tá? Então, ele já foi comprado assim, estampadinho, e aí para dar mais uma incrementada nele, eu resolvi fazer uns barradinhos. Fiz aqui o meu biquinho com a cianinha, né, que tá no vídeo anterior. E aqui, ó, para incrementar o barrado, eu vou usar tecido. Então, o que eu vou fazer? Eu cortei quadradinhos de tecido aqui nesse xadrezinho aqui laranja, que é o que eu achei que combinava bem aqui com o meu desenho, né? A arte que tem no pano de prato. E eu vou dobrar ele, ó, eu cortei ele 8 por 8. E esse aqui a gente vai fazer aquele triângulo, tá? A gente já até fez num outro pano de prato, ó, e ele vai ficar assim, tá? Para dar uma incrementada nele, eu resolvi usar um vermelhinho também, porque ele também tem. Vou tirar aqui de cima para vocês verem. Para vocês verem que ele também tem vermelho, ó. Então, eu vou usar um 6 por 6 para colocar junto com o outro quadrado. Então, eu vou ter quadradinhos de 8 por 8, tamanho maior, e quadradinho 6 por 6, tá? E então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os triângulos, né? E como é que a gente faz? Bem simples. Da mesma forma é os dois, tá? Os dois tamanhos. Junta as pontas, né? De um lado do outro. Se quiser ir fazendo e passando no ferro de passar, pode ir fazendo e passando, tá? Sem problema. E depois vira e dobra novamente, ó. Tá? É assim que nós vamos fazer. E aí, depois que a gente fizer isso, a gente passa uma costura, tá? A gente vai fazer isso com todos, tá? Inclusive com esses aqui, ó. Que a gente vai dobrar ao meio
e depois vamos dobrar ao meio novamente. Ele vai ficar um triângulo. Porém, este triângulo aqui, como ele é menor, ele vai ficar num tamanho menor que esse aqui, ó. Tá? E aí a gente vai... Eu vou passar eles na máquina, né? Fazer a costurinha, deixar eles no triângulo. E aí eu vou voltar aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz, tá? Bom, então aqui, ó, eu já passei os meus quadradinhos na máquina, tá? Todos eles eu transformei de quadradinhos em triângulos, tá? Tanto os vermelhos quanto os xadrezinhos aqui, tá? E agora o que que eu vou fazer? Este desenho aqui, esse barrado aqui que já tem no pano de prato, ele tem um desenho aqui. Então, eu posso seguir essa linha aqui, ó, do meu desenho para prender ele. Então, eu vou posicionar eles aqui. Primeiro, eu vou posicionar meu xadrez, ó, um do ladinho do outro. Tá? Usando essa linha aqui que tem no desenho. Se o teu desenho não tiver, você pode até traçar uma linha aí no teu pano de prato. 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando um. Aqui, fiz mais um. A quantidade, tá? Então, é só explicar aqui pra vocês um pouquinho da quantidade. Bom, eu fiz 7 xadrezinho, né? Que esse aqui é o que vai embaixo. Eu medi, né? No tamanho do pano de prata. Esse pano de prata aqui... Ele é um pouquinho maior daqueles outros que a gente trabalha nos outros vídeos. Deixa eu ver. Ele tem... Ele deve ter uns 44, 45 por aí, tá? Mais ou menos, que com a régua é mais ruimzinho de medir. Bom, e eu usei 7 daí quadradinho. Daí vocês vão ter que... montem. Eu fiz assim, ó. Fiz o quadradinho, montei e coloquei um alfinete, tá? Alfinetei ele. Aí depois eu fiz 2, tá? E aí eu fui colocando assim, ó, um do ladinho do outro, vendo como eu ia colocar. E aí eu vinha e fazia assim, ó, trocava e ia contando até chegar ao final do meu barrado. Esse aqui eu tô usando com 7, aí de repente teu pano de prato pode ser maior ou menor, eu tenho aquele outro pano de prato que é 40, provavelmente vai ser 6, então, né? E também vai depender da forma que vocês vão colocar. Eu aqui eu já vou deixar um pouquinho sobrando aqui, tá? E vou vir posicionando eles, ó. Vou passar só uma pontinha aqui, tá? Um do outro. Aqui. Tá? Como eu falei anteriormente, respeitando sempre um limite aqui, ó. A gente vem e... eu vou chegar até aqui, ó. Então, como já tá sobrando ali, eu posso puxar mais pra cá, ó. Então, vou puxar ele um pouco mais. E agora? Eu posso já ir passando na máquina já aqui do jeito que tá bom? Eu também, e aí dá pra prender, tá, gente? Eu acho que fica até legal se a gente já ir botando, já ir prendendo aqui, ó. Deixa eu ir fazendo isso aqui, ó. Vamos prender todos eles primeiro. Já alfinetei todos, tá? Todos estão alfinetados. Como o meu tem barra, eu também tenho que cuidar aqui a altura, ó. Você também vai ter que cuidar a alturinha dele, tá? Só aqui eu já poderia fazer um barradinho. Mas, né, eu quero incrementar um pouquinho mais. Então, eu vou vir com o meu segundo biquinho e eu vou intercalando aqui no meio, tá? Posso também vir aqui já e alfinetar aqui já, para depois, quando eu passar na máquina, eu já fazer de uma vez só, tá? Para não sair do lugar, tem que fazer com calma, tá bom? Ó, vem, posiciona aqui, né? Ele tem que ficar da mesma alturinha do outro, então vem, posiciona
e vai colocando. E assim nós vamos fazer até o final aqui, alfinetando ele. Aqui eu já coloquei o alfinete em todos e aqui eu já sei como é que eu vou fazer eles. Então agora, o que que eu vou fazer? Eu vou na máquina de costura, bem devagar, tá? E vou posicionar, até que já vou dando uma olhadinha para ver se, olha, esse aqui tá um pouquinho mais para baixo, então vamos botar ele um pouquinho mais no lugar, ó. Então tem que tirar esse aqui e arrumar. Então a gente olha, analisa, né, pra ver se tá tudo no lugar certinho. E aí, depois, a gente vai ali na máquina de costura, nossa máquina de costura, nossa amiga, e vamos costurando bem lentamente, né, posicionando ele com calma. Quem tem prática já vai colocar direto, que eu sei, né? E quem não tem vai fazer como eu, com calma e tranquilidade, tá bom? E vamos passando na máquina esse barradinho aqui. Aprendi, né, todos os biquinhos e agora os triângulos, né? E também já fiz o acabamento aqui, ó, do lado já, ó, dos dois lados, né? O que tava sobrando aqui pra fora, eu dobrei pra dentro e passei uma costurinha, tá? Deixei eles assim, ó, levantadinhos, tá? Porque como ele tem esse barradinho aqui embaixo, eu acho que fica legal pra mostrar. E agora, para fazer, eu poderia até deixar assim, passar só um passa-fita, alguma coisa aqui em cima. Eu vou usar um passa-fita falso, tá? Vou colocar aqui, ó. Eu posso usar o laranja ou eu posso usar um vermelho. Tanto faz. Agora eu vou ver qual que combina melhor. Tem o laranja e aqui eu vou usar o vermelho. Eu acho que eu vou usar o vermelho, porque o vermelho combina mais até com o azul também. Ele fica mais contente, né? Vamos dizer assim, né? Fica uma corzinha mais contente. Vamos lá, então. Ixi, perdi meu alfinete. Não, tá aqui. Então, o que que eu vou fazer? Só que eu vou usar, gente, esse passa-fita vermelho aqui em cima. Ele é um passa-fita falso, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Que ele tem um bordado em coraçãozinho, tá? Esse aqui tá na... Esse aqui é um dos itens que a gente promove, que foi um item que eu comprei, então eu já coloco também ali na minha vitrine para quem quiser adquirir o produto ou quiser ir lá olhar, eu deixo o link ali nos primeiros comentários fixados, tá? Caso, quando você assistir o vídeo, a gente não esteja mais trabalhando com esse material, provavelmente o link não vai estar mais existindo, tá bom? Ó, vou até o final. E aqui em cima, eu estou pensando também, ou eu posso colocar aqui nessa parte, ou eu posso esconder e colocar aqui, mas eu tô gostando bem aqui para poder deixar essa partezinha laranjinha aqui também aparecendo. Como surgiu, né, aquele biquinho que eu tava procurando, que eu fiz novo, eu posso até botar um biquinho aqui se eu quiser, mas não vou botar, acho que não fica legal. Vou colocar só o passa-fita nessa parte aqui de baixo, já vou cortar, tem que deixar sobrando pra gente dobrar ele, né? Deixa eu pegar aqui a tesoura. E mais um ali na parte de cima, vou cortar com a mesma metragem. E já vou reservar também aqui o nosso passa-fita. Então, agora eu vou lá colocar a máquina e já volto aqui. Vou colocar em cima, tá? E embaixo. Bom, e aqui, ó, eu já
Finalizei então o nosso biquinho, né? Aliás, um barrado na realidade, né? Esse biquinho aqui, gente, vocês podem usar também em outros panos de prato que não tenham desenhos assim, tá? Então aqui fica a dica, ele pode ser como um biquinho, você pode botar aqui um barrado de tecido e aqui um outro barrado também, um barrado digital, enfim, tá? Soltar a imaginação, porque aqui eu usei o desenho do pano de prato como se fosse, vamos dizer, o barrado digital, e aqui embaixo um barradinho simples, ó, e aí dei um acabamento nele. Este acabamento, ele valoriza muito mais o pano de prato, se você tem aí esses panos de prato aqui. Eu tenho mais alguns. Eu tenho o link desse pano de prato aqui também na nossa vitrine, tá? Que é o que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Eu vou colocar o link deles lá também, se vocês quiserem. Só que eu acho que a estampa não é avulso, a gente não escolhe a estampa, tá? Se eu não me engano, foi isso. Este barradinho aqui, como eu falei, tá no vídeo anterior, tá? E aqui tá o nosso passo a passo. Apliquei a nossa fitinha aqui na parte de cima e também aqui na parte de baixo, e ele ficou assim. Vou ver se eu consigo deixar um antes e um depois aqui no finalzinho do vídeo para vocês verem como é que ficou. Eu não lembro se eu tenho foto dele sem nada aqui, eu vou dar uma procuradinha e vou tentar fazer um antes e o depois, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo.